tema muito importante, um tema muito atual. Toda essa revista ela é maravilhosa. Tivemos já 3 lições, onde fala sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o espírito em nossa vida. E hoje de manhã, nessa manhã não será diferente. A lição de número 4 vai falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Estou aqui, Senhor, como ministro do Teu Evangelho. Estou aqui, Senhor, como um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Te peço, Pai querido, me dê o entendimento, a colocação das palavras. Foi estudado, foi colocado, foi pesquisado, mas a palavra, a direção é sua. Senhor, toca no coração de todos os nossos irmãos que estão presentes, dos nossos internautas, trazendo, Senhor, entendimento, a graça e a sabedoria, Senhor, para que possamos ouvir, aprender e colocar em prática em nossas vidas. Toma, Senhor, a primazia desse momento, desse ambiente, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Texto áureo dessa lição. Toda a igreja vai ler o texto áureo, amém? Encontra-se em 1 Coríntios 6, 19. A toda a igreja vai ler junto. 1, 2, 3. Amém. A verdade prática, ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar seus assentos, dando graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, me perdoe, nós vamos fazer a leitura bíblica. Vamos nos colocar de pé novamente. Perdão. Nós vamos ler toda a leitura bíblica que está aí na nossa revista também. Ela se encontra em 1 Coríntios 3, 16, 17 e 1 Coríntios 6, de 15 a 20. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 6, de 15 a 20. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Agora sim podeis tomar seus assentos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa passagem de 1 Coríntios 6, 19, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo aqui está comentando sobre isso. Deus o Pai criou o nosso corpo. Deus o Filho tornou parte dele, do seu corpo. E Deus Espírito habita em nosso corpo e faz dele propriedade, templo de Deus. Amém? Aleluia. Deus criou o nosso corpo. Jesus tornou o nosso corpo em seu corpo. E o Espírito Santo habita em nosso corpo. Amém? São 3 fases importantes e maravilhosas que o Senhor nos ensina e que nós devemos ficar atentos
e colocar isso em prática em nossas vidas. Deus o Pai é maravilhoso. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou que ele enviaria um novo Consolador, o Espírito Santo. E assim ele fez. A lição é clara. Glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo foi concedido com o propósito de glorificar Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo para que habitasse em nosso ser, para que habitasse no nosso interior, com um único propósito, de glorificar a Deus, de glorificar a Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos comprou com o seu precioso sangue derramado naquela cruz. O único objetivo da nossa vida é glorificar o Senhor. Quer andamos, quer trabalhamos, quer façamos qualquer coisa, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos, assim, respeitar o Senhor que habita em nós. Glória a Deus. O Espírito pode usar o nosso corpo para glorificá-lo e engrandecê-lo. Nosso relacionamento especial com o Espírito Santo também implica responsabilidades especiais. Nós temos responsabilidades muito grandes que o Senhor colocou dentro do nosso coração. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo entra em nosso corpo, entra em nosso coração, mas nós, a partir daí, temos responsabilidades muito sérias e muito importantes. Nós devemos respeitar a palavra do Senhor. Aqui está o manual de sobrevivência. Nós devemos respeitar essa palavra. Nós devemos seguir as orientações que o Espírito Santo coloca em nossa vida. É Ele que vai nos dirigir. Amém? Glória a Deus. Assim, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo encontra-se envolvido no que fazemos com o nosso corpo. Saiba você que todas as ações que você comete no seu corpo, tudo o que você faz, você está envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo que habitam dentro de você. Por isso, muito cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Muito cuidado com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com tudo aquilo que você faz. Porque você pode entristecer o Espírito Santo do Senhor que habita em você. Você pode chegar ao ponto de perder a presença do Espírito Santo, dele se retirar de você, dele se retirar da sua presença, assim como foi com Sansão. E se nós perdemos a presença do Espírito Santo, nós seremos os mais desgraçados dessa vida. Nós com certeza não teremos alegria, nós teremos enfermidades, nós teremos dificuldades, nós seremos pessoas tristes. Amém? E a primeira lição aqui nos diz, nosso plano de aula. Como podemos fazer uma reflexão a partir dessa pergunta do apóstolo Paulo? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? A presente lição nos mostra que essa verdade muda a maneira como vivemos, cuidamos do nosso corpo e servimos a Deus. A partir desse ensino, veremos que a santidade também passa pelo corpo, como parte essencial da vida cristã. Se nós não formos santos, como Deus é santo, nós perderemos a essência da vida, nós perderemos a alegria de viver. Amém? Levar os alunos aqui à compreensão que seus corpos pertencem a Deus e são a habitação do Espírito Santo. Ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. Conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática
das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Essa lição revela uma verdade transformadora. Nosso corpo não é apenas matéria, mas templo do Espírito Santo. Compreender isso muda a nossa relação com o pecado, com o cuidado pessoal, com o serviço cristão. Para reforçar o terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito, utilizamos o método de estudo do caso com reflexão em grupo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, aqui para o tópico número 1, comentário de introdução. Na lição anterior, nós vimos aqui como o pecado afetou o corpo humano, né? Trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Nessa lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, especialmente quanto à santificação. Na lição passada, nós vimos, né, que o pecado traz consequências graves para o nosso corpo físico, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Nós perdemos a comunhão com o Senhor, nós atraímos o mal, nós atraímos demônios sobre a nossa vida, uma série de coisas erradas e dos males que muitos de nós ainda vivemos por não conhecer essa verdade. Amém? Glória a Deus. Primeiro tópico. Corpo, propriedade e habitação divina. Amém? Todos estão acompanhando aqui? Glória a Deus. Comprados e selados. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 20, Efésios 1, 7, 13. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que habita convosco. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Corpo, propriedade e habitação divina. Eu queria a ajuda do DCM, por favor, aqui, 1 Coríntios 6, 20, para que nós pudéssemos acompanhar aqui. Glória a Deus, se for possível. Amém. Glória a Deus. Não temos ninguém no DCM, então nós vamos olhar aqui. 1 Coríntios 6, 20, que diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus do vosso corpo e do vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus, Ele nos comprou com um preço grandioso, precioso, mais caro do que o ouro puro, do que o fino ouro de Ofir. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida naquela cruz para nos levar para o céu, para perdoar os nossos pecados, para santificar a nossa vida, para que pudéssemos ter acesso à entrada triunfal dos céus. Amém? Paulo, quando ele escreve aos Coríntios essa carta, ele está mostrando aqui que havia na cidade de Corinto uma grande devassidão. Era uma sociedade permissiva, com uma filosofia semelhante à do mundo de hoje: prostituição, homossexualismo, lesbianismo, idolatria, roubos, porfias, contendas, toda sorte de maldades humanas. Corinto estava vivendo uma fase próspera financeiramente e em tudo que eles queriam gozar da vida, mas eles tinham perdido a essência do Evangelho, a essência da vida cristã. Eles estavam em devassidão, eles estavam em prostituição constante. E tinha duas coisas aqui que eles praticamente era aqui como princípio principal da vida deles, que era o sexo ilícito e que era o alimento, a alimentação, o estômago. Amém? Glória a Deus.
Uma vez ele disse que o sexo é uma função física normal, por que não usá-lo como nos parece melhor? Os coríntios tinham essa ideia, era uma coisa normal para eles naquela época. Sexo, para eles, era uma coisa que foi criado por Deus, então por que não usar o sexo conforme a minha própria vontade, ilicitamente, ter sexo fora do casamento, com prostitutas, com orgias, fazendo tudo o que der na nossa cabeça. Paulo ressaltou que Deus criou o sexo quando fez o primeiro homem e a primeira mulher. Portanto, Deus tem o direito de nos dizer como usá-lo. A Bíblia é o manual do proprietário e deve ser obedecida. Aqui nós temos todas as leis do Senhor, todos os mandamentos do Senhor. E Deus condena os pecados sexuais, alguns dos quais são citados por Paulo em 1 Coríntios 6, 9 e 10. DCM, por favor, 1 Coríntios 6, 9 e 10. São pecados sexuais, são outros pecados, não somente os sexuais, que nos afastam de Deus, que nos colocam a vida a perder. E são eles, quais são? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo cita uma relação de pecados que nós costumeiramente, às vezes, muitas vezes sem perceber, nós praticamos, que são toda essa relação que nós olhamos aqui. Todos os maldizentes, todos os feiticeiros, todos os agoreiros, todos os bêbados, todos os roubadores, eles não herdarão o reino de Deus. Não é somente a vida sexual, não é somente a boca, é tudo aquilo que compõe o nosso corpo físico, principalmente a nossa língua. A nossa língua é perversa, ela é má, ela tem o poder de destruir florestas, de destruir vidas, de destruir ministérios, de destruir uma série de coisas. E Paulo aqui está condenando os coríntios, porque eles estavam vivendo dessa forma. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus colocou em nós o seu Espírito Santo, Ele nos deu o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Ele nos deu o privilégio de ter alguém que norteia a nossa vida, os nossos passos, o nosso caminho, as nossas decisões. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus juntamente conosco, dentro de nós. E nós devemos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Amém? Qual o privilégio do Espírito Santo em nossa vida? Qual é o benefício do Espírito Santo em nossa vida? Nós podemos ver alguma coisa aqui. Somente o Espírito sabe como consolar completamente. Quando você anda angustiado, triste, com problemas insolúveis, você tem o Espírito Santo dentro de você, que Ele te conforta. Coloque nas mãos dEle, coloque em suas mãos, fale com Ele: Espírito Santo, está doendo, eu estou enfermo, a minha filha, o meu filho, o meu trabalho, o meu emprego, a minha enfermidade. Espírito Santo, por favor, fala comigo, me dirija. Nós temos esse privilégio. Segundo, somente o Espírito sabe convencer do pecado. Se você está pronto para praticar um pecado, o Espírito Santo está pronto para te convencer deste pecado. Ele te mostra, ele te dá um alerta antes de você cometer o pecado. Olha, filho, não é por aí. Você sente, você percebe a presença do Espírito Santo no seu interior, te
dizendo: não faça, não cometa esse pecado, não conclua esse pensamento seu. Os nossos pensamentos sem Deus são maus, são perversos. Os nossos pensamentos muitas vezes são de destruição do nosso ser, do nosso irmão, que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Quantas vidas nós destruímos por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por não ouvir a voz do Espírito Santo. Ele mostra para você. Terceiro, somente o Espírito sabe promover comunhão legítima. O Espírito Santo te dirige para a comunhão legítima com os santos do Senhor. Ele vai te colocar juntamente no caminho reto, no caminho que o Senhor Jesus tem preparado para você. Quando nós viemos a esse mundo, nós viemos com um propósito a ser cumprido. Nós temos um caminho a ser seguido. Nós temos uma direção a ser seguida. Nós temos os nossos passos contados, certos. Agora imagine o Espírito Santo do seu lado dizendo: não, agora sim, não é a direita, é a esquerda, volta. Imagine você ter alguém dentro de você, te dizendo o que fazer, como fazer. Nós seríamos outras pessoas. Nós seríamos totalmente diferentes, nós seríamos amáveis, nós amaríamos as pessoas, nós não prejudicaríamos ninguém, nós não faríamos mal a ninguém, nós não destruiríamos ninguém. Porque nós temos dentro de nós um Deus poderoso através do seu Espírito Santo. Amém? Quinto, somente o Espírito sabe transformar o perdido em nova criatura. Amém? O Espírito Santo tem a capacidade de nos convencer do pecado, que nós pecamos, que nós estamos no caminho errado, que nós estamos praticando coisas ilícitas, que nós estamos praticando sexo ilícito fora do casamento. Sexo ilícito fora do casamento não é só o ato em si, mas sim olhar para uma mulher, para um homem e desejá-lo. Também é como se fosse consumado o ato sexual. Nós precisamos vigiar o tempo todo, nós precisamos estar em constante vigilância para que o inimigo das nossas almas não entre em nosso coração, para que ele não ache brecha em nosso coração para nos destruir. E o Espírito Santo nos ajuda a isso. Amém? Sexto, somente o Espírito sabe edificar com perfeição. Amém? Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Quando você aceitou Jesus, automaticamente o Espírito Santo entrou em sua vida. Agora desenvolva esse conhecimento, desenvolva a sabedoria para ouvir essa voz, para entender que nós temos alguém que dirige a nossa vida, que não é como eu quero. Eu não vou fazer o que eu quero, Ele só vai permitir fazer aquilo que edifica a minha vida, a minha família e o meu próximo que está ao meu redor. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, e as pessoas têm que ver em nós, têm que ver em mim a diferença entre ser um homem mundano, um homem do mundo, que serve a Satanás, que abriu brecha, que está cheio de pecado, e a diferença em estar em Cristo, estar cheio do Espírito Santo. Se as pessoas não virem isso em mim, tem algo errado. Então, portanto, devemos nos conscientizar disso. Amém? Glória a Deus. E Paulo aqui estava falando para os coríntios que estavam perdidos. Eles serviam a todo tipo de prostituição, a todo tipo de pecado. E os dois principais fatores para eles era quando eles tivessem desejos sexuais, de atender esses desejos sexuais. Quando eles tivessem fome, eles iriam satisfazer os seus desejos e até se tornavam glutões, glutonarias. Existe até um ditado entre nós que o crente, como que é isso aí? O crente, ele come,
Não, ele não ora muito, alguma coisa assim, mas comer, ele come pra caramba, né? O crente come muito. Então, muitas vezes, nós praticamos o pecado da glutonaria. É pecado você comer além daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. É glutonaria, é mesmo pecado do que a imoralidade. Paulo deixou de lado sua discussão sobre a relação dos coríntios com os tribunais de justiça e passou a falar da integridade pessoal no corpo e no espírito. O apóstolo lidou com questões de liberdade cristã ao tratar lemas dos coríntios que refletiam as atitudes deles com pecados sexuais. No processo, ele apresentou um conceito muito elevado sobre o corpo humano como algo criado por Deus, Pai, resgatado por um alto preço e redimido para o serviço de Cristo, o Filho, e transformado em templo de Deus por meio do Espírito que nele habita. Assim, o Deus Trino está envolvido naquilo que fazemos com o nosso corpo. Chamamos o espaço onde a igreja se reúne de santuário. Aqui é o santuário do Senhor. Essa igreja é o santuário do Senhor. Aqui nós vivemos como membros, como corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é o santuário, é o templo do Senhor. E individualmente nós somos templo do Espírito Santo. E assim como individualmente nós devemos viver para o Espírito Santo, fazendo as suas vontades, a sua obra, assim também na igreja nós precisamos cuidar do corpo de Cristo. Se nós prejudicarmos o trabalho da igreja, que é o corpo de Cristo, nós traremos sobre nós a condenação, nós traremos sobre nós a punição. Quantos de nós atrapalhamos a obra do Senhor aqui no templo, no corpo de Cristo? Quantas pessoas nós prejudicamos, nós destruímos com a nossa língua? Quantas pessoas deixaram de ganhar almas para Jesus porque nós destruímos elas? Devemos repensar as nossas atitudes na casa do Senhor. Quantas pessoas pela nossa língua, por fofocas, por coisas maldizentes, ou por não gostar de algum irmão, denegrir a sua imagem, e quantas almas foram deixadas de ganhar para Jesus por causa disso? A conta vai chegar. É muito sério. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós não temos o direito de prejudicar ninguém. Nós temos que ouvir e tratar, nós temos que conversar e temos que ouvir a todos. Amém? Glória a Deus. Deus condena os pecados sexuais, alguns dos quais são citados por Paulo em 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nós já lemos ele. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Toda essa relação de pecados, quem comete esses pecados não vai herdar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Paulo repreende os membros culpados de pecados do espírito, os que litigavam uns contra os outros por causa da sua cobiça. Existia muita inveja, existia muita contenda entre os coríntios. E Paulo estava aqui exortando aquela igreja para que colocassem um fim na sua maneira de viver e vivesse conforme a orientação do Senhor. Amém? Em João 14, 16 e 17, vamos ver o que a palavra de Deus diz. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Ele enviou sobre nós outro Consolador, que é o Espírito Santo. E é um privilégio muito grande ter o Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. As provas da personalidade do Espírito Santo. Primeiro, Ele ensina. Segundo, Ele fala. Terceiro, Ele dá ordens. Quarto, Ele pode ser obedecido. Quinto, Ele comissiona obreiros. Sexto, Ele guia. Sétimo, Ele intercede. Oitavo, Ele é sábio. Nono, Ele possui vontade própria. Décimo, Ele tem emoções. 11º, Ele pode ser ultrajado. O Espírito Santo, Ele tem todo o poder sobre a nossa vida. Se nós colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida, Ele tem todo o poder para nos guiar, para nos direcionar, para ouvir as nossas necessidades, para ouvir as nossas petições. Amém? O que nós não podemos é dar brecha para o inimigo, colocar as suas garras em nosso coração e achar brecha e entrar e destruir o templo do Espírito Santo. Amém? Aqui na revista ainda fala que, como acontece com todos os que nascem de novo, como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Muitas pessoas dizem que Deus só quer o nosso coração. Se Ele tiver o nosso coração, Ele tem todo o nosso corpo. Mentira, não é assim. Deus quer o nosso corpo, alma e espírito. Deus quer todo o nosso ser. Deus quer habitar dentro de nós como templo do Espírito Santo. O segundo tópico, não sabeis vós. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folha de figueira, Gênesis 3:7. Deus substituiu por roupas de pele, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. Paulo descreve aqui que nós, sendo templos do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós devemos cuidar até da vestimenta que nós usamos. Nós não podemos escandalizar o nosso irmão. Nós devemos, até a roupa que nós usamos, ela tem que ser santa. Ela tem que ser uma roupa que homens e mulheres vestem e que não induzam os nossos irmãos que estão nos observando à tentação, à imaginação perversa, pecaminosa, a imaginar o corpo de alguém, a desejar o corpo físico de alguém. Isso é pecado. Então, cabe a nós, como cristãos também, como templo do Espírito Santo, a nossa vestimenta, ela tem que ser uma vestimenta condizente com aquilo que nós praticamos e que nós vivemos. Que não venha chamar a atenção do meu próximo, do meu irmão que está ao meu lado. Eu tenho que mostrar que eu sou diferente. Eu tenho que mostrar que o Espírito Santo verdadeiramente Ele habita em mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Em João 20:22, ele diz: e havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Então,
nós temos essa presença gloriosa do Senhor em nossas vidas e nós precisamos nos conscientizar disso. Aleluia. Deus, o nosso Pai. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, versículo 12 a 14. Vamos ler aqui, versículo 12 e 14. Glória a Deus, aleluia. Deus, o nosso Pai, foi Ele que nos criou. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Glória a Deus. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Amém? Todo o nosso corpo, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos membros inferiores, mãos, braços, pés, tudo são para a glória do Senhor. Todo o nosso corpo é para glorificar o Senhor. Foi Ele que criou o nosso corpo. E um dia o ressuscitará em glória. Eu espero isso, que o dia que eu partir dessa vida, eu espero que isso aconteça, porque eu quero subir com Jesus em vida. Mas se não for assim, eu vou ressuscitar primeiro que vocês. E eu quero ver o meu Jesus. Eu quero estar com Ele nos céus. Amém? Eu não quero ficar para trás. E eu tenho aprendido muito nessa vida. E a idade ensina a gente. Eu queria, com o conhecimento que a gente tem, com a experiência de vida que a gente tem, eu queria ter 30 anos menos. Meu Deus, como seria tudo diferente. Os coríntios usavam aqui de... Uma vez que nosso corpo tem a origem tão maravilhosa e um futuro ainda mais maravilhoso, como dedicá-lo a propósito tão perverso? Se nós temos tudo para ser alegres, felizes, vencedores, cheios de vida, cheios de saúde, cheios do Espírito Santo, como é que nós vamos colocar isso nas mãos do inimigo, na perversidade? Como é que nós vamos viver pecando novamente? Se o Senhor já nos salvou, se o Senhor já derramou seu precioso sangue para nos salvar, Ele já deu a sua vida por nós, nós já fomos limpos, lavados no precioso sangue de Jesus. Como é que nós vamos voltar esse corpo novamente, as coisas erradas? Nós precisamos pensar muito o que estamos fazendo. Amém? Os coríntios usavam dois argumentos. Em primeiro lugar, eles diziam, todas as coisas me são lícitas. Era uma expressão da moda na época em Coríntio. E tomavam como base um conceito fácil de liberdade cristã. Todas as coisas me são lícitas. Aleluia. Glória a Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Nós podemos fazer o que nós queremos. Nós podemos prostituir, nós podemos mentir, nós podemos roubar, nós podemos fazer o que nós quisermos. Mas isso não é lícito para nós. Nós temos um caminho a seguir, nós temos uma orientação espiritual a seguir, nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Nós não fomos libertos para entrar em outro tipo de servidão. Não entre em outro tipo de servidão, uma vez que o Senhor te libertou, uma vez que você está cheio da presença do Espírito Santo. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua língua, cuidado com tudo aquilo que você for fazer, que seja santificado, colocado nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. O segundo argumento deles era, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Que coisa absurda, né? Então, os coríntios aqui
quando eles tinham desejo sexual, eles iam praticar sexo fora do casamento, sexo ilícito. Havia naquela época um templo dedicado à deusa Afrodite, onde nesse templo havia 1000 prostitutas cultuais que praticavam sexo ilícito. 1000 prostitutas cultuais que praticavam as obras de Satanás. Então, os coríntios, eles viviam isso. Eles achavam que o desejo da carne, uma vez que eles estavam satisfeitos financeiramente, que eles tinham todas as regalias, todos os recursos necessários, eles poderiam praticar o sexo ilícito. Assim como também, quando eles tivessem fome de comida física, eles poderiam comer à vontade o que quisessem, aonde quisessem. E o pecado sexual e a glutonaria são pecados perante Deus. O nosso corpo, nós precisamos cuidar dele. É templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Terceiro tópico aqui, propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se permanecermos no Espírito, devemos viver sobre o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Como nós comentamos já, nós somos templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar desse corpo. Amém? Nele habita Deus, nele habita a Trindade Santa. E nós somos dirigidos pelo seu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Existem duas palavras gregas traduzidas como templo no Novo Testamento. Uma refere-se ao edifício do templo e a outra a seus átrios. A outra refere-se mais estritamente ao santuário. O Santo dos Santos, onde ninguém, exceto o sumo sacerdote, podia entrar uma vez no ano, no dia da expiação. Paulo usou o último termo para descrever o santuário do qual Deus habita. Em 1 Coríntios 6,19, essa palavra, naos, que designa o templo, se refere a cada cristão. Em Efésios 2,21, refere-se à igreja local, o templo físico onde Deus é cultuado. Assinalando que o Senhor leva muito a sério nossas ações da igreja e como igreja. Destruir. Quem perturba e destrói a igreja por meio de divisões, maldades e outros atos prejudiciais, pede a disciplina de Deus. Irmãos, é muito sério. Se nós prejudicarmos como corpo de Cristo a sua igreja, vamos fazer um paralelo aqui com o nosso corpo físico, onde o Espírito Santo habita. Aqui é o corpo de Cristo, nós somos os membros de Cristo. Se nós prejudicarmos a igreja do Senhor, nós estaremos trazendo sobre nós a maldição de Deus. Nós estaremos trazendo o pecado sobre a igreja do Senhor. Nós estaremos trazendo dificuldades para que o nosso irmão que está próximo de nós possa ver a grandeza do nosso Deus, os milagres do Senhor acontecendo, almas sendo salvas, ganhas para Jesus Cristo, aonde possa haver libertação de almas, onde possa haver curas, aonde a presença do Senhor se manifesta grandiosamente e gloriosamente. Muitas vezes nós trazemos peso para a igreja, para os cultos, porque nós não estamos bem. Nós precisamos nos avaliarmos o que realmente nós estamos fazendo. E, se estivermos errando, nós temos Cristo, o nosso Senhor, que comprou o seu precioso sangue a nossa vida, que nos purificou e que nos salvou. Nós devemos recorrer a Ele, que Ele pode nos salvar. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Tópico 2. O corpo como tabernáculo, portador da presença. Uma das figuras aplicadas no corpo no Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos nesse tabernáculo. Brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Amém. Glória a Deus. Tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotônico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto, o tabernáculo compreendia o pátio, um espaço externo, o lugar santo, o lugar santíssimo, um espaço interno, único, coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre a alma e o espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim, a presença do Espírito Santo na vida do crente enche-o em sua integridade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Aqui Paulo faz um paralelo com o tabernáculo na época de Moisés, lá no deserto, quando Deus havia tirado o seu povo do Egito, atravessado o Mar Vermelho, eles estavam caminhando pelo deserto, e ali eles levantavam o tabernáculo, que foi dirigido a sua construção detalhadamente pelo nosso Deus. E ali havia nesse tabernáculo o pátio, o Santo dos Santos, e onde somente os sacerdotes poderiam entrar. Assim também o nosso corpo, paralelamente, ele pode ser aqui comparado com o tabernáculo daquela época. Amém? Nós temos que cuidar desse tabernáculo. Nós temos que cuidar da morada do Espírito Santo. Nós devemos zelar por esse corpo, não só com relação ao pecado, mas com relação ao seu bem-estar, à saúde física, à saúde emocional. Nós devemos estar fisicamente preparados, com o corpo cuidado pelo Senhor, mas fazemos a nossa parte. Se estivermos doentes, devemos procurar um médico para que ele possa diagnosticar a nossa enfermidade e nos medicar conforme a sua necessidade. Assim também, quando nós nos levantamos, o Senhor Jesus se levantará conosco, aonde nós formos e formos guiados por Ele, assim como Ele guiava o povo ali no deserto. Levantavam um acampamento, levantavam o seu tabernáculo e seguiam até determinado lugar. Ali Deus falava até aqui. Ali eles paravam, congregavam, prestavam culto ao Senhor, santificavam as suas vidas, purificavam-se, estavam em comunhão com o Senhor. Assim também nós devemos levar o nosso corpo em santidade perfeita e agradável ao Senhor. Nós devemos ser puros, devemos ser retos, devemos ser constantes na presença do Senhor. Nós não devemos vir à igreja, ouvir uma palavra e Deus falar conosco, nós sabemos que estamos errando em determinada área da nossa vida, e nós saímos daqui e vamos dizer, não, agora eu vou mudar, agora eu vou me consertar, agora eu vou colocar em prática o que aprendi, mas quando nós saímos por essas portas, nós voltamos a ser o que éramos antes. Não está certo. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, nós somos o tabernáculo, a casa, a morada do Senhor. Nós devemos nos preparar para isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ainda aqui Paulo fala assim, todas as coisas, voltando um pouco aqui, todas as coisas me são lícitas. Era um lema que os coríntios haviam forjado para justificar sua conduta imoral. Paulo fez com que ele se lembrasse de que o fato de estarem livres das
leis cerimoniais de Moisés não lhe dava licença para pecar ou entregar os próprios ao próprio egoísmo. Isso só iria escravizá-los no pecado do qual Jesus havia libertado. Dominar por nenhuma. O único poder que nos deveria controlar é o Espírito Santo. A iniquidade nunca deveria dominar nossa vida, porque o Espírito nos capacita para lutar contra a tentação. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Em outra expressão que os coríntios usavam para justificar seu estilo de vida dominado pelo pecado. O alimento é gratificante e essencial para a vida. Quando os coríntios ficavam com fome, eles comiam. Segundo a mesma lógica, toda vez que desejavam ter relações sexuais, eles se entregavam ao desejo. Assim nós já falamos sobre isso, né? Eles tinham como princípio de vida satisfazer os seus desejos, desejos da carne, desejos carnais. Quantas vezes nós temos desejos carnais, desejos que fogem ao nosso controle, desejos de pecar, de fazer coisas erradas, desejos de satisfazer o nosso ego. Precisamos ter cuidado, nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo nos comprou por um preço. 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. Glória a Deus. Eu vou ler aqui rapidão. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Precisamos glorificar a Deus. Precisamos fazer a sua vontade. Deus, o Pai, criou o nosso corpo. Deus, o Filho, o tornou parte do seu corpo. E Deus, o Espírito, habita em nosso corpo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A transgressão da lei de Deus implica em punição. Ao recapitular essa sessão, vemos que os pecados sexuais afetam toda a personalidade, afetam as emoções, levando à servidão. É assustador ver como a lascívia aqui o que é? Luxúria, sensualidade, pode se apoderar de uma pessoa e contaminar todas as áreas da sua vida, tornando-as escravas de hábitos destrutivos. Também afeta uma pessoa fisicamente. Todo pecado da carne, você vai ter consequência no seu corpo. Vai trazer enfermidades, vai trazer dificuldades, vai trazer mal-estar. Portanto, obedeça à voz do Espírito Santo e viva conforme os seus preceitos, a sua orientação. Aleluia. É possível que Paulo esteja escrevendo não apenas para os cristãos individualmente, mas também a igreja local. Nós falamos aqui também, cada congregação é um corpo de pessoas unidas a Jesus Cristo. A conduta dos membros individuais afeta a vida espiritual de toda a igreja. Já falamos sobre isso, né? Aqui é o corpo de Cristo. Individualmente nós somos os seus membros. E se nesse corpo existir um membro que está enfermo, que está doente, ele vai, com certeza, prejudicar alguém que está próximo dele. Precisamos ter esse cuidado. Amém? Glória a Deus. O libertino e o adúltero, bem como o homossexual, pode se esquecer de seus pecados, mas seus pecados não se esquecem deles. Todos nós que praticamos imoralidades sexuais, glutonarias e todos os pecados que foram aqui citados na palavra do Senhor, nós que praticamos esses pecados e o tempo passa, nós podemos até nos esquecermos que nós praticamos tais obras, tais pecados, mas tenha certeza que esses pecados nunca irão se esquecer de você. Lá na frente, eles vão te alcançar. Lá na frente, alguém irá te cobrar. Então, meu irmão,
seja santo como o Senhor é santo. Amém? Glória a Deus. Devemos ser justos e observar que há outros pecados além daqueles de cunho sexual. Por algum motivo a igreja muitas vezes se especializa nos pecados do filho pródigo, mas se esquece dos pecados do filho mais velho. Muitas vezes nós olhamos para o filho que sai de casa. Muitas vezes nós olhamos somente para aquele filho que abandona o seu pai, que deixa a sua casa, que vai em busca de aventura, que vai em busca de realização dos desejos da carne. Mas nós nos esquecemos do filho que fica, daquele que ficou em casa e também é pecador. O seu coração é perverso, é acusador. O seu coração também está cheio de maldade, porque ele ficou com ciúme, com inveja quando o seu irmão voltou para casa. Quantos de nós muitas vezes agimos dessa forma? Nós devemos ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Glória a Deus. Terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito. Fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, ara, ou imoralidade sexual no sentido geral. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malfeitos da impureza, das impurezas sexuais. O que começa pelo cuidado com os olhos. O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo está cheio de luz ou trevas. Assim nós, como falamos, nós devemos ter o nosso corpo cheios da presença do Espírito Santo. Os nossos olhos, eles são terríveis. Você quer ver tudo, você quer observar tudo, tudo que está ao seu redor, tudo que está à sua frente. Se possível for, você quer ver o futuro, você quer ver o que vai acontecer amanhã, uma série de coisas. Mas se você colocar os seus olhos naquilo que é mal, se você colocar os olhos, vou citar um exemplo aqui, numa mulher ou num homem sensual, você está pecando. Se você desejar esse corpo, você está pecando, você está entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Nós devemos ter esse cuidado, nós devemos cuidar dos nossos olhos. Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. É através dos nossos olhos que o pecado entra em nosso coração. Precisamos observar e estar atentos a tudo o que acontece ao nosso redor. Precisamos estar cuidando de tudo o que o inimigo está tentando realizar em nossa vida. Ele está ao nosso derredor, bramindo como leão, mas ele não pode nos tocar se estivermos cheios da presença do Espírito Santo. Amém? Ele não pode tocar em nós, mas nós temos que estar cheios da presença do Senhor. Amém? O que vemos e como vemos determina o nosso corpo, se está cheio de luz ou trevas. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical: fugir. Irmãos, quantas vezes nós abrimos o nosso telefone? E isso aqui é incrível, porque se você comenta certos assuntos, se você fala, está com a sua esposa, na sua casa, falando um determinado assunto, sobre pecado, sobre prostituição, sobre cenas impróprias, sexo ilícito, você pode ter certeza que vai começar a receber mensagens, filmes, sites de mulheres nuas, de homens nus, de pornografia. Assim é essa linha de telefone celular. É incrível. Comente um assunto perto disso, para ver se não vem mensagem dessa forma. Então nós precisamos ter o cuidado
de quando abrirmos o nosso telefone e vier essas cenas, pula ela, passa para outra, deleta ela, não abra, não toque, porque nós vemos hoje nos nossos jovens principalmente, estão cheios de vida, cheios de testosterona, cheios de vontade de praticar coisas ilícitas e conhecer coisas ilícitas. Os jovens hoje não são como os jovens de antigamente. Eles já nascem espertos, sabendo, querendo ver, querendo presenciar, querendo praticar. Quantos jovens eu tenho conversado hoje que estão viciados em pornografia e em masturbação? Por quê? Por causa de que os seus olhos presenciaram as cenas impróprias e ilícitas. Satanás, ele é fugaz, ele é destruidor, e ele sabe onde atacar os nossos jovens, as nossas crianças. Por isso, tenham cuidado com telefones celulares para as crianças que ainda não têm como se defender dessas coisas. Precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar dos nossos jovens, porque Satanás não está brincando nos últimos dias. Nós, sem querer, a gente abre o telefone e vê cenas imorais, indevidas, e que por algum motivo, se você não estiver bem na sua casa sexualmente, se você não estiver satisfeito em casa com a sua esposa, com o seu esposo, provavelmente isso irá te chamar a atenção. Precisamos cuidar dos nossos olhos, precisamos ver e educar os nossos olhos para ver aquilo que nós podemos ver. Clame ao Espírito Santo, coloque diante dele a sua vida, as suas necessidades, as suas angústias, tudo aquilo que você necessita. Coloque nas mãos de Jesus. Ele habita em você, Ele está dentro de você, Ele sabe, mas Ele quer que você peça, Ele quer que você peça socorro. Senhor, me ajuda. Amém? Segundo tópico, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado, é preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração como o penhor da nossa eterna redenção. Irmãos, um exemplo que nós temos aprendido, eu e a minha amada esposa, jejum sacrificial, oração de clamor, de busca, de entrega, oração de súplica, oração de quando você está no fundo do poço, que você não tem mais saída, clame ao Senhor, Ele te ouvirá. Ele tem prazer em nos socorrer, Ele tem prazer em estender a sua mão e nos tirar do pecado. Ele tem prazer em nos mostrar o caminho. Nós jejuamos todas as semanas em casa. Nós praticamos o jejum santo, agradável, jejum de arrependimento, jejum de gratidão, jejum de pedidos, vários tipos de jejum. Essa semana nós fizemos um jejum maravilhoso em casa, de muito sacrifício. Eu nunca tinha feito nada igual, porque nós não estávamos tendo respostas. E coisa impressionante, nós fomos atacados pelo inimigo de todos os lados. Ele nos tentou de todas as formas. Ele não nos deixou em paz. Ele tirou a nossa tranquilidade. Mas nós não perdemos o foco. E no último dia, Deus nos respondeu aquilo que nós precisávamos. Nós temos as respostas. Então, irmãos, jejue. Coloque seu corpo em sacrifício perante o Senhor. Ele te atende nas mais diversas causas que você necessita.
nos mais diversos problemas que você encontra na sua vida, Deus tem as respostas para você. Não importa o que te fizeram, não importa o que estão te fazendo, jejue, dobre seus joelhos, ore, busque, e o Senhor irá te atender. Amém? Uma maneira de nós mortificarmos a nossa carne é jejum. Ele mata todas as investidas de Satanás. O tempo que você está jejuando, você recebe todo tipo de ataque, porque Satanás sabe que se nós permanecermos no propósito que nós colocamos diante de Deus, nós seremos mais que vencedores. E Ele não quer isso. Ele não quer isso. Cuide do seu corpo. O seu corpo tem que estar bem fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Somos o templo do Deus Todo-Poderoso. Ele nos criou para que nós glorificássemos o seu nome. Ele nos criou para adoração, para santificação, para termos uma vida feliz, alegre, com tudo aquilo que Ele colocou em nossa disposição. Amém? Aleluia. Há pecados do Espírito, bem como pecados da carne. Nós podemos pecar no Espírito. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, aí é mais grave. Mas nós temos um Deus que nos comprou com o seu precioso sangue. Amém. Paulo cita alguns deles em 1 Coríntios 6,10. 1 Coríntios 6,10, que diz, nós já lemos, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Vamos cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. A cobiça pode condenar um homem ao inferno, tão facilmente quanto o adultério. Tudo aquilo que nós cobiçamos, que é na carne, é pecado. E assim como o adultério